Mateus capítulo 16, versículo 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Só até ele pode tomar o seu assento e sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos um costume, acho que desde pequeno, por aprendermos assim, que tudo quanto a gente faz é passivo de uma recompensa. Nós aprendemos desde pequeno, né? Se fizermos coisas boas, receberemos coisas boas. Se fizermos coisas ruins, receberemos coisas ruins. Nós aprendemos assim. A Bíblia também, ela nos ensina muito disso, né? Gálatas diz para nós sobre o plantio e a colheita, né? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Só que ao longo deste pensamento, dessa visão que a gente acaba tendo desde pequeno até nos tornarmos adultos, nós vamos compreendendo algumas coisas com Deus que não são exatamente desse jeito. Nós confundimos muitas recompensas com o que Deus nos ordena, ou seja, o que nós devíamos de ser. Jesus, quando ele pega os seus discípulos e começa a discipulá-los, Jesus começa a ensinar para eles outros valores que eles não entendiam. Até o presente momento, para eles eram coisas super normais. Até o presente momento, para eles, eram coisas que eles aprenderam com seus pais e que deviam de ser assim. Jesus então começa a mostrar para eles que certas coisas eles não receberiam recompensa por fazer. E sim, era o que Deus exigia que eles fossem. Vocês estão entendendo? É necessário compreendermos, nós aprendemos sempre assim. Fazendo o bem, vamos receber o bem. Fazendo o mal, vamos receber o mal. E isso gera dentro de nós que tudo quanto a gente faz, gera-nos uma recompensa. Tanto boa quanto ruim. Nós aprendemos desde o princípio a entendermos as coisas assim. Tudo que eu fizer, eu gero uma recompensa. Só que há certas coisas no Evangelho que nós não devemos esperar recompensa, mesmo quando a fazemos. Mesmo quando semeamos assim. Por quê? Porque não são, na verdade, baseados em recompensas que essas coisas são postas para nós. São baseados no que nós devíamos de ser e não somos. Você já ouviu a história do político do Brasil, né? Que quando ele faz algo justo, as pessoas glorificam o político. Quando ele faz algo bom, ele cumpre uma obra, ele faz alguma coisa, olha, o político cumpriu. Mas você acha que tem algum valor você elogiar alguém que fez isso daí? Não. Embora seja o nosso modo de ver algo nobre, mas ele não fez mais nada do que a sua obrigação. Vocês estão entendendo? Nós aprendemos desde o princípio, desde pequeno. Já começa na escola, começa dentro de casa, porque nós crescemos assim, vamos aprendendo, vamos levando isso. Se você fizer isso, eu dou. Aqui, não é assim que os pais tratam os filhos? Não é assim que a gente foi criado? Era assim. Se você ficar quietinho na casa de fulano, chegando lá em casa, dou um chocolatinho. Ó, se você ficar quietinho assim, a criança ela aprende desde pequena que a maneira que ela deve ser, o que é para ela ser, é carregado de uma recompensa. É carregado de um pagamento. E não é assim que as coisas são. Nós precisamos compreender que nem tudo que fazemos na nossa vida temos que fazer por recompensa. Muitas dessas coisas, principalmente as que estão relacionadas com o Evangelho de Jesus Cristo, nós fazemos porque Deus quer que nós sejamos assim. Não vamos receber recompensa por isso. Porque Deus nos fez para ser assim, nós corrompemos, nós vivemos de uma maneira que não era para viver. E quando Deus nos chama para a maneira que devíamos de viver, a gente acha que vivendo dessa forma a gente merece uma recompensa.
A gente muitas vezes pensa que por ser justo, a gente precisa ser recompensado. Nós pensamos, irmãos, nós aprendemos, é uma coisa que vem de criação e hoje está calacrado no nosso pensamento, no nosso coração, que tudo quanto a gente faz, a gente precisa receber recompensa. Se eu oro, eu preciso ser recompensado. Se eu jejuo, eu preciso ser recompensado. Se eu perdoo, eu preciso ser recompensado. Se eu faço uma boa ação, eu preciso ser recompensado. Será que realmente é assim que Deus planejou? Será que o princípio de Deus em estabelecer essas coisas para que o homem fizesse, realmente é para nos recompensar? Ou não seria apenas porque nós devíamos de ser assim e não somos? Vocês estão entendendo? É imposto algo para que a gente seja. Você cria um celular para que ele faça ligação, correto? Celular, no seu princípio, o telefone em si, ele foi criado para unir pessoas, ou seja, fazer ligações. Aí você tem um celular que, de repente, ele não funciona mais. Ele liga tudo, né? Mas não faz ligações. Joga, você brinca, mas ele perdeu essa serventia. Se ele voltar a fazer uma ligação, vocês falariam, ó, meu celular é demais. Por quê? Porque meu celular faz ligação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vangloriaria o seu celular porque ele deixou de fazer o que era proposto, o que ele foi criado para fazer, e depois ele voltou a fazer, você falaria, o meu celular é demais, ele faz uma coisa que ninguém faz. Ele faz ligação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós somos criados para certas coisas. O princípio da criação do homem é façamos o homem conforme o quê? Hein, igreja? A nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a criação do homem é para espelhar Deus. É para que o homem seja como Deus é. Façamos o homem a nossa imagem e também a nossa semelhança. Não são duas coisas iguais. Imagem e semelhança não é igual. A imagem é porque nós temos braços, pernas, nós temos isso. Que imita, vamos dizer, Deus. Mesmo Deus sendo Espírito, nós podemos ter uma imagem de Deus. Porque quando Jesus Cristo veio, ele veio como? Veio como um animal? Não, ele veio como um homem. Essa é a semelhança de Deus. Aliás, a imagem de Deus, a semelhança agora, é as atitudes que o homem deve ter que espelham a Deus. E o que a Bíblia nos diz sobre isso, Sidney? A Bíblia nos diz desde o princípio: sede santos, porque eu sou santo. Abomine o mal, assim como eu também aborreço o mal. Deus, ele nos coloca padrões, por quê? Porque a gente é imagem, mas temos que ser semelhança. O homem, ele foi criado justamente para isso, então ele teve um propósito na sua criação. Mas o que aconteceu? Quando Adão foi criado, a Bíblia retrata que Adão foi o quê? Um homem perfeito. Ele não tinha erro, porque era a imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem e ele fazia o que Deus era ordinário a fazer. Ou seja, era o que estava ordenado, era o que Deus faria. Jesus, a Bíblia relata que Jesus foi o segundo Adão. Por quê? O segundo homem perfeito. E como nós podemos encontrar que Deus, de fato, estava ali mostrando que o homem deveria ser a sua semelhança, ou seja, ter as suas atitudes? Porque Jesus se preocupou em fazer a vontade de Deus. Ele humilhou-se a si mesmo, fez tudo quanto o Senhor assim ordenara. Ele encontrou prazer na palavra e na lei de Deus. Ele se encontrou feliz em fazer o que Deus desejava. Eu disse aqui semana passada, no batismo de Jesus, qual foi a voz que se ouviu lá? Este é meu filho amado que me dá muita alegria. Em outras palavras, em outras traduções, no Evangelho de Marcos, se eu estiver errado, fala assim: em quem me comprazo, que é a mesma coisa, que eu tenho alegria. Por quê? Porque ele faz tudo como eu quero. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade de Deus.
Quer dizer, então nós vemos o propósito da criação do homem para glorificar a Deus, para ser imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem, depois da queda de Adão e Eva no jardim do Éden, foram expulsos, eles deixaram de ser perfeitos. Após isso, nós vemos acontecer as tragédias. O primeiro homicídio, Caim matou Abel. Nós vemos ali a expulsão de Caim e a maldição imperar. O mal começar a surgir de tal modo, a iniquidade se multiplicar. Nós vemos em Gênesis 6:5 falar para nós lá que Deus viu no coração do homem que o seu pensamento era continuadamente mal. Quer dizer, a coisa foi piorando. Vocês estão entendendo? Prestem atenção. A coisa foi piorando. Desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, foi só piorando. Então o que aconteceu, Sidney? O homem deixou de viver da maneira como ele foi criado para viver. O homem deixou de ser aquilo que ele foi criado para ser. Consequentemente, irmãos, quando o Evangelho chega até nós, quando Jesus chega com os teus ensinamentos para nós, então nós não precisamos esperar recompensa por ser aquilo o qual o Senhor sempre nos criou para ser. Nós pensamos que devemos ter recompensa. Nós estamos acostumados em ser recompensados, porque nós esquecemos quem nós éramos. Porque nós esquecemos, irmãos, que nós somos concebidos em pecado, como diz Davi, e vivemos no pecado. Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou. Todo mundo saiu fora. E aí quando a gente é reconciliado com Deus, o Senhor nos ensina algo que é pouco pregado hoje, que é pouco ensinado hoje, e que eu nunca peço a Deus que nunca me deixe esquecer desse princípio. Negue-se a si mesmo. Que hoje as pessoas se esquecem disso. Que quando dão de frente com o negue-se a si mesmo, para eles é um absurdo. Por que eu vou ter que deixar disso? Por que eu vou ter que deixar aquilo? Por que eu vou ter que ir para a igreja? Por que eu vou ter que orar? Por que eu vou ter que ajudar? Por que eu vou ter que perdoar? Mas nós somos criados para isso. Deus nos criou para isso. Quando nós somos levados, quando o Evangelho chega a nós, tentando nos resgatar a imagem e semelhança de Deus, nós achamos que precisamos ser pagos para isso. Nós achamos que merecemos ser recompensados por ser o que Deus nos criou para ser. Ó Senhor, eu vou ser justo lá no meu emprego, hein? Eu vou ser justo com essa pessoa aqui, mas ó, o Senhor vai me recompensar, Deus. Nós temos que parar com essas coisas, irmãos. A igreja precisa parar com isso, irmãos, porque Cristo, pelo seu Evangelho, pelo Evangelho anunciado a nós, Deus está nada mais, nada menos do que fazendo com que o homem volte a ser o que ele foi criado para ser. E nós achamos que precisamos ser pagos para isso. Que temos que receber uma recompensa por ser o que nós deveríamos ser por obrigação. Pelo pleito da criação, ou seja, pelo foco por aquilo que Deus criou. Irmão, sabe que hoje eu olho bastante para essas coisas. Eu conversava com os irmãos hoje à tarde. E eu sou uma pessoa bem crítica quanto ao Evangelho de Deus. Alguns vão me chamar de cético, mas eu não me considero assim. Porque eu continuo temendo a Deus. E por temer a Deus é que eu sou muito crítico. Eu falava para ele assim, olha, sabe o que acontece hoje? Que muitas pessoas ignoram. Eu faço um teste simples com cada um de vocês. Peguem a sua camiseta, a sua blusa, e fiquem no mato. Quando vocês sentirem sede, e vocês se depararem com uma água lamienta, toda um lamaçal, água suja, peguem a sua camiseta, faça 30, 40 dobras, o máximo que você conseguir, e coloque aquela água suja e beba. Beba aquela água. E você vai ver se alguma coisa mudou. O gosto da água, o tanto de água que vai entrar e o tanto de água que vai respingar. Quando nós vamos buscando a conhecer Deus, nós vamos nos tornando um filtro. E sabe como é feito um filtro?
Um filtro para se filtrar a água, para se ter uma água de qualidade, de se tirar impurezas e bactérias, não é simplesmente, irmãos, o filtro que você tem na sua casa. Sabe aquele filtrinho que você usa no pó de barro? Ele não filtra todas as impurezas. É porque a água que nós filtramos lá é água que vem da rua. Ele tira algumas, mas se você pegar uma água lamaçada, de lamaçal, você vai beber água suja do mesmo jeito. Porque um filtro ele é formado por várias camadas. Você está entendendo? Quando nós vamos conhecendo a Deus, alguns vão chamar de cético. Mas a palavra ela tem que passar por várias camadas. Você enche um balde d'água e coloca um filtro lá. Como é que vai sair a água lá embaixo? De gota em gota, porque ela passa a ser filtrada. Até um vaso de barro quer fazer um teste, passa. Quem tem já sabe. Você enche lá o pote de barro, 20 litros, e não fica lá caindo gotinha a gotinha? Por que não cai tudo do mesmo jeito? Porque tem um filtro, tem que passar por tudo aquilo. É o que a palavra nos ensina. 1 João capítulo 4. Provai se todo espírito provém de Deus, porque há muitos enganadores no mundo. O diabo vai vir, irmãos, enganar até mesmo os que é escolhido. Então a gente precisa compreender, ter assim esse princípio para a gente entender, irmãos, a questão que está acontecendo no mundo de hoje. Porque o negue-se a si mesmo tem sido lançado fora e as pessoas estão recebendo qualquer tipo de palavra. Homens e mulheres que estão pregando, falando que você precisa receber uma recompensa por você ser aquilo que você deveria ser. Não há recompensa para isso. Porque Deus não está errado, Deus não está comprando mercenários. Deus está fazendo o homem voltar a ser o que ele deveria de ser. Nós não precisamos receber nada de Deus por isso. Porque é a nossa obrigação ser o que nós deveríamos de ser. Quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai colocando esse filtro, irmãos, e vai compreendendo. Pode encher o balde d'água lá na sua cabeça, mas você vai filtrar toda essa água e vai cair de gota em gota. O problema é hoje, irmãos, que muitas pessoas estão perdidas no mato, vendo água lamaçada, estão pegando a camiseta, molhando lá e torcendo aqui, ó, a água sai suja. A água desce, aquele monte de água, sem ser filtrada. É uma água que não tem proveito nenhum, irmãos, carregada de bactérias. Quem é crítico, vai beber de gota em gota, mas bebe uma água pura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é crítico, quem é o cético para o mundo de hoje, que não aceita qualquer coisa, é aquele que está filtrando bem a palavra. Não é que ele não recebe, é que ele recebe de pouquinho em pouquinho, ele examina. Jesus ordenou aos próprios fariseus: examinai-as, porque elas dão conta de mim. Jesus falou assim: vocês precisam aprender a examinar. Vocês não conhecem a palavra de Deus. O mundo hoje, irmãos, está tudo porque você for justo, se for aquilo, está sendo pregado, Deus vai te recompensar, Deus vai isso. Não, irmãos. Tem que ser tirado esse pensamento de nós. Sabe por quê? Porque orar, porque jejuar, porque perdoar, porque ser justo, porque ser santo, é o que nós deveríamos de ser. E nós não somos. Deus não precisa pagar para que a gente seja assim. Deus está resgatando em nós o que há de melhor na criação. E a gente acha que é muito. Nós precisamos mudar o nosso pensamento ao ponto de reconhecer que para nós é uma dádiva, é um presente que Deus está nos dando, nos tornar melhor do que nós éramos. Nós precisamos compreender isso de uma forma clara, irmãos. Porque hoje as pessoas precisam, elas só querem viver para Deus se elas forem recompensadas. Elas só querem andar com Deus se elas forem recompensadas. Elas só querem orar se forem recompensadas. Elas só querem perdoar se forem recompensadas. Elas só querem ser santas se elas forem recompensadas. Irmãos, é assim. Se você está entendendo a palavra, irmão, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Vai no YouTube e veja as pregações que as pessoas hoje fazem para prender as pessoas dentro da igreja. É tudo baseado no quê? Em recompensa. Vem aqui que Deus vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo. E não é assim. Quando nós somos chamados por Deus, irmãos, primeiramente, para nos convertermos ao Senhor, o Espírito tem que trabalhar em nós. Porque se um homem converte outro homem, qualquer homem pode desconvertê-lo. Porque não foi convertido o seu coração. Quando o coração do homem é convertido, ninguém mais pode desconvertê-lo. Ninguém
Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem pode separar o homem quando o coração do homem é convertido ao Senhor? Nada. A morte pode se ver? Não. O diabo pode se ver? Não. O inferno, principados, potestades, a dureza, a aflição, a agonia? Nada. O dinheiro? Nada. A falta de dinheiro? Nada. Nada pode separar do amor de Deus. O homem que é convertido, que tem o seu coração convertido ao Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que estão sendo convertidas exteriormente. Por que, Sidney? Porque está sendo colocado um preço. Estão se contratando mercenários, que não são ovelhas, são mercenárias, porque querem ser por receber algo de Deus. Nós que estamos aqui hoje, a começar por mim, temos que observar o estilo de vida que nós estamos vivendo. E por que estamos servindo ao Senhor? Se para nós é uma alegria, ou se para nós passa agora a ser uma questão de recebimento. No mundo de hoje há muitas ovelhas mercenárias. Quem já viu aí? Tem filmes, né, sobre isso daí. Tem muitos filmes. Eu me lembro de um filme que eu assisti, chamava Mercenário da Fortuna, não sei, não lembro. E esse filme mostrava pessoas que foram contratadas, e até os dias de hoje, assim, só quero exemplificar para vocês, né, usar isso como uma parábola. Que esses homens, eles eram de vários exércitos, e eles eram pagos para defender os ricos. Esses homens estavam ali para defender os ricos. Ele amava o rico? Não. Ele era parente dele? Não. É porque ele era pago. Vocês estão entendendo? Ele defendia a vida do outro porque ele era pago para isso. Tem um exército aqui na América do Sul chamado Legião Francesa, Legião Estrangeira, Legião Francesa, que eles são pagos. É um exército mercenário. Ou seja, onde tiver guerra, o país que não tem exército, eles foram usados na África, foram usados num monte de lugares em ditaduras. Sabe por quê? Porque os seus ditadores não tinham exército, não tinha quem pudesse defender, então eles pagavam fortuna para que aquele povo saísse daqui da América do Sul para ir lá na África defender o governo deles. E eles iam por quê, Sidney? Porque tinha ideais de liberdade? Porque eles recebiam. Há muitas pessoas que estão servindo a Deus, irmãos, justamente por isso. Querem ser santos, justamente por isso Deus há de me recompensar por eu ser santo. Deus há de me recompensar por eu ser justo. Deus há de me recompensar por eu orar. Deus há de me recompensar por eu jejuar. Deus há de me recompensar porque eu perdoei o irmão, a irmã. Deus há de me recompensar. Hoje, irmãos, está se criando ovelhas mercenárias que estão servindo a Deus por recompensa. E quando na verdade o Evangelho está deixando claro para eles que eles deveriam de ser isso. E não são. Cristo está fazendo refletir neles a glória de Deus, mas eles querem receber por ter a imagem de Cristo Jesus sendo refletida em si. Nós temos que observar para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque conforme a gente vai viver nessa vida, muitas coisas vão acontecer conosco. A Bíblia diz que acontece com todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. O que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Acontece. E quando essas coisas acontecem conosco, a grande maioria dos cristãos, eles não estão preparados para enfrentar essa situação. Porque eles falam: Senhor, mas eu estou orando, Deus, mas eu estou jejuando, mas eu estou isso. Vocês estão entendendo que o sentido do homem fazer isso é para ser recompensado? Mas Deus, eu estou indo na tua casa, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho isso, eu tenho... Vocês estão entendendo? O homem, ele faz isso não é por amar a Deus, não é por querer estar perto de Deus, é porque ele quer ser recompensado por Deus. É porque quando acontece alguma coisa de ruim, ele acha que ele não deveria de passar por isso. Ele acha que ele não precisava, porque ele estava servindo a Deus, porque ele era santo, porque ele era justo. Irmãos, o que Deus está dizendo conosco aqui é sério. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. Eu, como ao contrário de muitos outros, eu provo na palavra de Deus que a nossa recompensa não é aqui. Hoje é o dia de a gente refletir, irmãos, por que nós temos servido a Deus?
Por que nós iremos orar? Por que nós iremos congregar? Por que nós iremos jejuar? Por que nós vamos nos sujeitar à vontade de Deus? Como disse Tiago, submeter sobre debaixo da potente mão do Senhor. Por que eu vou fazer isso? Por que você deve fazer isso? Porque primeiro você precisa entender que a sua recompensa não está aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Irmãos, o meu tom de pregação não é porque eu estou bravo, não, tá? Estou feliz, estou em paz. Não se assustem, mas é porque a palavra nos leva a isso. Quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, nós não tem como eu falar para vocês de outra maneira. Olha, irmãos, sabe que a gente está... Não tem. É como Jesus, o zelo pela sua casa me consome. Me constrange, me consome de tal modo que é impossível que eu seja passivo ao dizer algo que traz incômodo para mim. Que deve trazer incômodo para cada um de vocês. Que deve trazer incômodo para cada um dos cristãos que amam a Deus. Porque nós temos pervertido muitas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 3. A bem-aventurança, o sermão do monte. Jesus começa dizendo no versículo 3 a seguinte coisa: feliz ou bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o quê? Eu pensei que fosse o reino da terra. Senhor, feliz é o homem que é humilde, porque deles é a terra, porque deles é o reino da terra, porque eles serão exaltados. Vocês estão entendendo? Jesus fala assim que feliz é o homem, felizes são os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... A recompensa dos humildes está aqui na terra ou está no céu? Está no céu. Muitos acham que é aqui, e esperam aqui. Deus pode fazer aqui? Pode, sim. Nós não temos como limitar a Deus. Deus age, Deus faz o que Ele quiser. Mas o que Ele deixa claro para nós, irmãos, que para todos, o princípio dele é que nós tenhamos a nossa recompensa nos céus e não aqui. Feliz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus continua no versículo 4 e diz: bem-aventurados que choram, porque serão... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, que maravilha é aqui então. Se eu for quietinho aqui, a terra vai ser minha. Não vai. Não vai. Há uma nova Jerusalém para nós. Uma cidade celestial. Um novo céu e uma nova... Que desce da onde? Dos céus. Para nós. Não é aqui não, irmãos. Porque se fosse aqui, Deus vai ter que começar a matar todo mundo para fazer com que você fique aqui. Só os mansos. Não vai ser assim. É lá, quando nós pagarmos aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que maravilha, Sidney. Deus vai julgar minha causa, Deus vai fazer justiça para mim. No estudo de oração nós vamos entrar num ponto, mais para o final, muito bacana, sobre o que Jesus ensina em relação a isso. Nós devemos ter fome e sede de justiça. Mas sabe quando isso vai acontecer? No juízo final. É lá onde haverá o juiz, e cada um será recompensado segundo as suas. Então nós seremos fartos. O que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto. Por quê? Porque o juiz, ele vai julgar todos e vai recompensar a cada um segundo a sua obra. Então, o que sempre teve fome e sede de justiça, porque foi justo, será recompensado com fartura. Não é aqui na terra. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão... Aí, onde nós vemos Deus? Na terra? Não, nos céus. Só quando nós chegarmos lá, veremos a Deus. Ele continua dizendo, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja o que ele vai dizer para nós aqui. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Aonde, irmãos? Pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de vós. Quer dizer o quê? Irmãos, toda a recompensa que nós estamos esperando, que nós achamos que tem que acontecer, é lá. Deus nos fez, irmãos, algo que nós não estamos sendo hoje. E quando Deus nos chama para ser o que é, nós achamos que precisamos ser recompensados. Eu preciso ser pago para fazer o que eu faço. Não, eu preciso ser pago para ser o que é. Não é assim, irmãos. Deus nos criou para isso. E nós nos afastamos. Pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Pecado afasta o homem de Deus. O homem pecou, se afastou de Deus. Não foi assim que aconteceu desde o Jardim do Éden? Adão, aonde você está? Ele se escondeu. Por quê? Porque pecou. Deus então fez o quê? Vem aqui, Adão. Eu perdoo você. Vamos ficar juntos. Vamos ficar no Jardim do Éden. Deus fez o que com Adão e Eva? Expulsou. Colocou anjos na entrada do jardim para que ninguém pudesse entrar, porque lá se encontrava a árvore da vida. Deus não queria perpetuar o mal sobre a terra. Você imagina? Todo o povo ruim, comendo do fruto da árvore da vida. Estariam até o dia de hoje aqui, irmãos. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então eles não iriam morrer. Eles estariam aqui. Assim como Deus nos dá a vida eterna, não é isso que a palavra de Deus diz? Esses homens estariam aqui, perpetuando o mal, não haveria fim. Deus então expulsa o homem por causa do pecado. Deus tira, o pecado separa o homem de Deus. Deus nos criou para ser algo, para o seu louvor e para a sua glória. Nós nos afastamos de Deus porque pecamos. E quando Deus nos traz de volta, a gente fala: Senhor, é o seguinte, eu vou te seguir. Eu vou andar com o Senhor. O Senhor quer que eu seja santo? Maravilha, eu serei santo. O Senhor quer que eu ore? Eu vou orar. O Senhor quer que eu congregue? Eu vou congregar. O Senhor quer que eu jejue? Eu vou jejuar. O Senhor quer que eu faça boas obras? Eu vou fazer. Mas é o seguinte, o Senhor tem que me pagar. Vocês estão entendendo que nós estamos fazendo isso com Deus? O Senhor tem que me pagar. Na verdade, Deus está restituindo em nós aquilo que deveríamos de ser. A gente acha que tem que pagar. Achamos que temos que ter uma recompensa aqui. Os discípulos, quando foram chamados, vem, me segue, eles começaram a ver, né? Porque Jesus começou a revelar para eles o que é seguir a Jesus Cristo. Jesus diz algo que dificilmente você vai ouvir hoje. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando o apostolado, o discipulado é posto à prova, as pessoas falam: Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for. Jesus fala o seguinte: eu não tenho onde dormir. Estou dizendo mais palavras. Não tenho onde dormir. As andorinhas têm ninhos, né? As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí já apertou. Ai, meu Deus, e agora? Quero seguir Jesus Cristo, mas ele está falando para mim que nem ele. Como que eu vou seguir um homem que nem ele tem onde dormir? O que vai ser de mim então, se ele que está me chamando para seguir, se ele não tem onde dormir, o que vai ser de mim? As pessoas não entendem isso aí. Quando nós somos chamados para seguir a Jesus, é para se desprender das coisas dessa terra e não para acumular coisas da terra. Não é para, como vocês ouviram, irmãos, desculpa, eu tenho que dizer isso aí, para esclarecer. Eu sei que vocês estão aprendendo da palavra de Deus, estão conhecendo a Deus, mas cai nessa conversa, não, irmão. Deus me dá um carro, não, que vai lá buscar. Desculpa, mas não é assim não. Desculpa, irmão, fala pela palavra de Deus, coisa não é assim não. Se for assim, então, todo mundo então está tudo lascado. Quem não tem carro, então não tem fé. Não é assim não, irmãos. As coisas não é assim não. Nós precisamos entender que quando nós vamos seguir a Jesus, Jesus ele deixa claro: eu não tenho isso, não tenho aquilo. Para você já se desprender de qualquer expectativa de melhora da sua vida humana. Isso não existe no Evangelho. Todavia, as pessoas que se achegaram até Jesus Cristo, todos eles, sem exceção,
foram chamados a negar-se a si mesmos, a renunciar ao que tinham para seguir a Jesus. Todos! Eu quero que alguém prove para mim se alguém que tinha mais, ganhou mais com Jesus. E Jesus prometeu mais. Eu vou dar mais para você. Não. Jesus quebrou qualquer expectativa do homem de vangloriar-se, de conquistar a sua vida aqui nessa terra. Um jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus poderia falar assim para ele, se fosse a teologia de hoje: é o seguinte, meu filho, é só você pedir, que você andar comigo, que você vai ter muito mais, e sua riqueza vai dobrar. O que Jesus falou para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vem aí! Porque Jesus tinha que tirar o pensamento dele, que achando que ia andar com Jesus, Jesus ia acrescentar bens e riquezas. Jesus tinha que quebrar o pensamento do que eles muitas vezes pensavam, que andar com Deus é acumular as coisas nessa terra, é receber para andar com Deus. Não! Andar com Deus é negar-se a si mesmo, andar com Cristo Jesus é renunciar a si próprio para fazer a vontade daquele que o chamou. Jesus precisava ensinar isso. Eles precisavam aprender isso, que não seria acrescentado nada além, porque a recompensa de todo aquele que segue a Jesus não está aqui, está nos céus. Os discípulos, vendo toda essa situação, como eu dizia, Jesus está falando não, que não tem onde dormir, isso, aquilo, o que vai ser de nós? Aí chega outro, então deixa lá eu enterrar o meu pai, os mortos enterram os seus mortos, se você quer, vem e me segue. Aí o povo começa a ficar pensativo. Os discípulos chegam em Jesus e falam: Senhor, é o seguinte, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? A expectativa deles podia ser a seguinte coisa: olha, é o seguinte, eu vi mesmo que vocês deixaram tudo. Pai, filho, mulher, tudo, casa, para me seguir. Eu acho que eu vou dar mais para vocês. Vocês vão ganhar mais. Vocês vão receber agora. Fica tranquilo, que a partir do dia de hoje, vocês vão ter um salário. Vocês vão receber mais. Não. Eu costumo dizer, é o meu modo de falar. Jesus deu uma paulada neles. Foi bem específico e claro. Vocês receberão 100 vezes mais, irmãos. 100 vezes mais casas. Como eu disse aqui semana passada, né? Talvez eles pensaram: vou ficar rico. Aí Jesus dá aquela pinceladinha maravilhosa assim, ó, tudo no final, nos céus. Aí acaba com os discípulos. Talvez desanima. Poxa, pensei que eu ia ganhar a vida aqui. Pensei que eu ia me dar bem aqui. Aí Jesus fala para eles que a recompensa deles não está aqui. João diz para nós que quando a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. O que isso significa para nós, irmãos? Significa para nós que nós estamos aqui de passagem, que a nossa recompensa por sermos o que Deus deseja que nós sejamos é no céu. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação e devemos estar felizes por isso. Mas queremos receber recompensa. Jesus está falando: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se eu for humilde, eu vou ser humilde, eu vou ficar, Senhor, pianinho, eu vou ficar quieto. O Senhor vai me recompensar, o Senhor vai fazer justiça. Não. Isso aí é o que você devia de ser, se você tivesse a Deus. Vocês estão entendendo? Frutos do Espírito Santo de Deus, a evidência que de alguém tem Deus, não é porque fala, sapateia, não é nada disso. Prega bem, nada disso. Veste bem, nada disso. A evidência daquele que anda com Deus são os frutos. Jesus falou: conhecereis pelos seus frutos. Pode sapatear, pode dançar, pode pregar, pode rolar no chão, pode subir, levitar. Se eu conviver com alguém desse tipo e não ver as atitudes que deveriam de ver, não tem Deus. Para mim não importa. Para nós não deve importar. Gálatas 5, 16 em diante diz: os frutos do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, paciência. Quer dizer, quando Deus está agindo em nós nos tornamos aquilo que Deus nos criou para ser. E como isso é provado, Sidney, pelas nossas atitudes? Recebemos recompensa por isso? Não, porque é o que nós deveríamos de ser. Então a gente não tem que esperar recompensa por ser aquilo que Deus está nos fazendo ser. Por Deus resgatar em nós o que éramos para ser.
Aí o homem pensa, não, mas se eu for humilde, se eu for quietinho, se eu ficar quietinho, Deus vai fazer, Deus vai... Não, Deus não vai fazer nada. Porque é o seu dever, como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Porque é a evidência que Deus de fato te salvou, que Deus de fato está na tua vida, e para isso você não precisa pagar, porque o dia que o homem precisar ser pago para ser justo, ser pago para ser honesto, ser pago para ser santo, então ele não é mais de Deus, ele é um mercenário, porque quem recebe para ser o que não é mercenário. Deus ele vai resgatar uma noiva, não uma prostituta. Vocês estão entendendo? Deus não tem relacionamento com prostituta, Deus tem um relacionamento com a noiva. A prostituta fica por uma noite e fica por dinheiro. Se quiser ficar mais, fica por dinheiro. Mas a noiva é por amor. A noiva permanece por amor. A noiva suporta, a noiva ama. A noiva faz tudo porque ama e não pelo que é paga. A igreja hoje, irmãos, está se prostituindo. Porque quer receber para ser o que deveria de ser, em essência. Ela está se prostituindo, irmãos, porque acha que deve receber recompensa por ser o que Jesus, de fato, nos ordena ser. Por Jesus resgatar em nós o que deveríamos de ser, o que fomos criados para ser. Efésios capítulo 2, olha aí comigo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Sabe por que isso acontece? Porque nós nos esquecemos de quem nós éramos. A gente se esquece tão facilmente, né? A Bíblia relata de uma história assim, né? Um fato real, que a mulher, as mães que estão aqui hoje, sabem o que eu vou dizer. O homem não sabe, porque nunca passou por isso, não vai passar, graças a Deus. Mas as mães sabem a dor de um parto. Dói. As mães aqui que tiveram partos normais, né? Cesariana também, uma coisa. Depois dói. Mas sabem que naquele momento a dor é extrema. Nós ouvimos isso, a palavra de Deus nos relata isso. Mas depois passa. Passa mesmo, mulherada? Passa, quem teve. Passa, não passa? A alegria toma conta por causa do filho, né? Que bom, né? Louvado seja Deus. Mas passa. Mas passa. Isso acontece conosco. Quando a gente estava lá, sofrendo, chorando, sofrendo com as coisas dessa vida, chorando pelas cabeçadas que dávamos na vida, sem esperança, sem Deus. O sofrimento estava lá, aí Deus nos resgatou, nos trouxe a alegria, nos trouxe o prazer, resgatou em nós a esperança, nos trouxe fé. A gente se esquece do que a gente passou, se esquece de quem era. Aí olha para o irmãozinho que era do mesmo jeito de ser maldito, você vai para o inferno. E se esquece que você também estava lá. Nós se esquecemos, irmãos. Por que hoje a igreja ela busca recompensa por ser o que deveria de ser? Porque ela se esqueceu quem era. Efésios 2, versículo 1, olha aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos aonde? No quê? Nos nossos pecados e delitos, ofensas e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é isso aí? O mundo jaz no? Então está sob o poder do diabo. É assim que a gente andava. É assim que nós estávamos. Eu faço o que eu quero. Não. Você faz o que o diabo quer. É isso, o pessoal acha que tem liberdade, né? Eu tenho. Não. Você faz o que o diabo quer que você fizesse. Isso te conduz ao inferno. Não é o diabo que lança os outros do inferno, não, irmãos. O diabo, ele ajuda, ele floresce o caminho que conduz ao inferno. Para você acreditar que você sempre está indo num caminho bonito. Ele diz para nós, entre os quais também nós todos. Ele não se exclui, Paulo. Entre os quais também todos nós andávamos antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só até aí está o suficiente. É o suficiente para a gente compreender. Por que a igreja quer receber para ser o que ela deveria de ser? Por que o crente ele acha que ele deve receber recompensa aqui na terra? Ele acha que Deus deve recompensá-lo por ser justo, por amar, por perdoar. Por que o crente acha? Porque ele se esqueceu que ele estava morto, quem ele era. É aquela velha história, você esquece de quem se ajuda. E quando a pessoa pede ajuda, você fala, não vou ajudar você não. Só que você se esquece. A memória não é só do brasileiro não, mas do humano é frágil. Tem um leve pensamento de se esquecer das coisas. Se esquece rapidamente. Um exemplo aqui, eu estou aqui pregando para vocês. Talvez vocês me tenham em estima. O Sidney, bacana, gente boa. Talvez vocês me tenham em estima. Mas se eu errar com você amanhã, o Sidney é um miserável. Aquele que pregava lá, foi mentira. Não sei, é assim que as pessoas agem? É assim. As pessoas olham assim. Eu posso fazer 99 coisas certas. Se eu fizer uma coisa errada, eu sou condenado pelo meu erro. É assim que as pessoas olham. Porque a memória do ser humano é falha para essas coisas. Porque o ser humano se esquece de quem era. O ser humano se esquece aonde estava. E quando está lá em cima, eu nunca estive lá embaixo. É igual Pedro. Você não é um deles? Eu não. Mas você fala igual eles? Eu não. Você anda igual eles? Que isso, mulher? Eu não estava andando não com eles não, maldito. É assim. Porque se esquece. Nós precisamos entender, irmãos, quem éramos antes para quem somos hoje. Você está feliz com o que Deus fez na sua vida? Sim ou não? Seja sincero. Não é para demagogia não. Você está feliz com o que Deus fez com você? Sim ou não? Você nem responder com muita evidência. Se tem dúvida, irmão, não é eu que vou te convencer. Essa alegria tem que estar no teu coração. Eu, Sidney respondendo, eu sou muito feliz por Deus ter feito o que Ele fez comigo. Eu era um miserável. Agora eu sou menos miserável. Mas eu estava perdido, eu não tinha esperança, não tinha nada, e agora eu tenho. Quando as coisas desse mundo nos afogam, nos afligem, eu olho para os céus e meu coração se acalma. Por quê? Porque a minha esperança vem de lá. O meu socorro vem de lá. Quando você não tem mal o que fazer, meu Deus do céu, eu estou perdido. A gente olha para o céu e sabe que o Senhor ainda está cuidando de nós. Nós sabemos que Deus ainda está atento ali, que Deus está cuidando. É isso, a alegria da salvação, Abacuque 3. Ainda que não haja bois nos currais, ainda que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não tenha nada para me alegrar, Senhor, acabou tudo. E acabou, foi-se a glória de Deus. Acabou tudo que eu achava bacana. Enfermidade veio, acabou minha saúde, Senhor. Acabou a minha alegria financeira, não tem mais. Antes eu podia comer, podia fazer isso, agora não posso mais. Antes eu podia andar bem vestido, comprar cada mês uma roupa, um sapato, agora não posso mais. Quando vem tudo isso, chamado dia mal, né, que alguns olham assim. Todavia, irmãos, aqueles que amam o Senhor, eles olham para Deus e encontram alegria. A guerra, a tribulação, olham para Deus e encontram paz. Porque tem Deus, porque sabe quem era, está feliz com o que Deus fez. O salmista Davi diz assim, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem? Você está entendendo o raciocínio dele? O que eu vou fazer para Deus pelo que Ele já fez? Não o que eu vou fazer se o Senhor fizer. É um raciocínio de alguém que está grato com Deus. Por isso que a gente busca recompensa quando fazemos as coisas que são justas aos olhos de Deus. Porque a gente ainda não se encontra grato pelo que Deus fez por nós. Porque a gente ainda acha que somos merecedores de alguma coisa. E você acabou de ler comigo Efésios 2. Pela graça sois salvos. Não é porque nós merecemos. Não é porque temos boas obras. Não é porque você agora ora, porque você agora vai para a igreja, porque você agora... Nada disso te coloca em condições de receber alguma coisa de Deus.
É pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Ou seja, o homem não merece, mas pela bondade e misericórdia de Deus, pelo seu muito amor, Ele nos dá. Isso não é o suficiente para nós? É. Por isso, toda a vida, irmãos, que nós temos que viver para Deus, tudo que temos que fazer para Deus, nós devemos excluir da nossa mente, do nosso pensamento, isso é humano que eu estou dizendo aqui, qualquer tipo de recompensa. Sidney, eu limpei a igreja. Sidney, eu toco na igreja. Ô Sidney, olha, eu comprei aquilo outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu dei uma oferta na igreja. Você nunca pode esperar uma recompensa. Porque se o seu coração, irmãos, em tudo que você fizer, esperar uma recompensa, significa que você não entendeu o que é servir a Deus ainda. Significa que você não entendeu o que é o amor. O amor, ele não espera nada em nada. O amor é sofredor, é benigno. Ele não se injúria, não trata mal. E não busca o seu próprio interesse. Esse é o amor. As pessoas ainda não entenderam o que é amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado. O que Paulo está querendo dizer? Que eu fizesse todas as maravilhas desse mundo. Eu doasse uma igreja. Eu constituísse, eu fizesse tudo dentro da igreja. A Bíblia fala, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Por quê? Porque o amor é a essência da nossa vivência com Deus. Porque a igreja não é prostituta, a igreja ama o Senhor, porque Deus o amou. Então tudo que a igreja faz, ela faz por amor, não porque Deus vai fazer, porque outro vai recompensar, por quê? Não! Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Por isso a Bíblia nos ensina, nos chama a atenção para que nós venhamos a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Porque o amor, irmãos, o amor é a base de uma vivência com Deus. Se nós perdermos o amor, nós não podemos mais servir ao Senhor. Porque a nossa servidão vai se basear em méritos, em receber. Nos tornaremos mercenários e não filhos. O filho, ele tem de Deus aquilo que é recompensa, aquilo que é herança, não o que é recompensa. Vocês estão entendendo? Deus, ele nos deu as coisas por herança e não por recompensa. Nós somos filhos por herança e não por recompensa. Herança de quem, Sidney? De Jesus Cristo, o primeiro. Por meio dele nós alcançamos a promessa. Não foi por meio de Abraão que o povo se constituiu amigo de Deus, povo de Deus? Agora é por meio de Jesus Cristo que nós nos achegamos e nos tornamos filhos. Porque ele se apresentou de uma vez por todas para tirar o pecado de toda a humanidade. Hebreus 9 diz para nós, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, excluindo agora o sacrifício de animais. Por meio dele nós temos acesso ao Senhor. Por meio dele recebemos herança. E não por meio de recompensa. Efésios diz para nós que nenhum homem será salvo por meio de obras. A fé também não vem por meio de obras. Ela testifica para que ninguém se glorie. E é o que acontece. Estou falando em toda a igreja. Quando eu falo isso, irmãos, porque eu sou o primeiro a compreender isso. Se eu fiz alguma coisa, se eu faço alguma coisa, eu não tenho que me gloriar. O Senhor vai me ajudar aqui. Então, eu aqui. Eu venho aqui dar estudo, às vezes eu venho, não vem ninguém. Não vem ninguém. Aí eu vou pensar, o Senhor vai me recompensar. O Senhor vai recompensar. Tem poucas pessoas hoje aqui. Eu estou aqui, você também. Aí eu poderia pensar assim, o Senhor vai me recompensar, porque eu vim pregar. Não, eu não penso assim. Eu penso igual Paulo, graças a Deus, assim. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Porque é uma obrigação imposta. Ai de mim se eu não ensinar. É uma obrigação que está imposta a mim. Não adianta eu querer receber por fazer aquilo que Deus me ordena a fazer. Não há mérito nisso. Há, na verdade, uma obediência de eu ser aquilo que eu deveria de ser. Porque se eu não fizer, eu perco a serventia para Deus. E se eu fizer esperando alguma recompensa, é porque eu não amo o Senhor. Então o que eu estou fazendo não é por amor, é por recompensa.
Logo mais, então eu não sou filho, eu sou então um mercenário. Eu sou adotado. Eu sou ali aquele que quer receber recompensa. E não aquele que recebe uma herança por ser. Recebe algo por fazer. É diferente. Quem nós somos? Quem você procura ser diante de Deus? Filho ou apenas mais um mercenário? Adotado por recompensa? Eu não queria entrar nesses métodos, isso nem vale a pena. Mas acontece muito isso. A criança vai ser adotada, por que hoje os casais não querem crianças grandes? É um fato, é um estudo, é fato isso aí. Os casais hoje não querem crianças maiores de 2 anos, 3 anos. Eles querem crianças bebezinhas. Por quê? Muitos crescem em orfanatos até os seus 18 anos e vivem ali sem pai e sem mãe. A vida inteira. Ninguém escolhe ele. Porque não é de acordo com o que o pai quer. Os méritos. Ah, não, eu queria um branquinho, eu queria um moreninho, eu queria um de cabelo cacheado, eu queria um de olho azul, eu queria um de olho verde. Verdade, irmãos. Estou falando de um estudo mesmo, verdade. Porque é baseado em méritos. Quem ama não, quem ama eu quero você, eu quero isso. Não por méritos, mas por amor. Nós precisamos compreender, irmãos, primeiramente, que a nossa recompensa não está nos céus. Se Deus assim nos recompensa com muitas coisas nessa terra, não podemos nos gloriar disso. E não servir a Deus porque Deus vai recompensar. Não, porque está me imposto isto. Paulo diz, ainda que eu seja liberto, escravo sou de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele entende que a vida dele não é dele mesmo, é de Cristo Jesus, porque ele pagou. Você está entendendo? Ah, não, agora Jesus me libertou, agora eu faço o que eu quero. Você não faz o que você quer. Se você pensa assim, é porque ainda você não foi liberto por Cristo Jesus. Porque quem é liberto de Cristo Jesus tem o prazer de fazer a vontade do seu Senhor. Para encerrar, irmãos, vamos ver aqui o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Esse versículo é para nós refletirmos e compreender. Diz assim a palavra: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos o quem? O mais miserável de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita só nesta vida, nós somos bem-aventurados. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a gente não entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é lá. Que nós não entendemos onde está a recompensa do que serve e o que não serve, é lá. Se eu espero de Cristo Jesus apenas nessa vida, se eu sirvo a Deus, se eu vou para a igreja, se eu oro, se eu jejuo, se eu faço o que é para fazer, buscando ser melhor nessa vida, ou uma recompensa nessa vida, então, meu irmão, você não é o melhor dos homens, não, você é o pior de todos os homens. Você é o mais miserável de todos os homens. Se você vem para a igreja buscar a Jesus para mudar de vida, para melhorar seu status financeiro, para que suas doenças sejam curadas, para que isso, para que aquilo se resolva, você é o mais miserável de todos os homens. Se você vem até Cristo Jesus por causa disso, quer andar com Cristo Jesus por causa disso, você é o mais miserável de todos os homens. Porque a sua esperança em Cristo Jesus está se limitando só nessa vida. E a esperança daqueles que têm Cristo Jesus não se limita a essa, mas a que virá. Não se limita a essas coisas, mas àquela que virá. Jesus Cristo diz para nós, irmãos, lá em Mateus: aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que ganhar a sua vida neste mundo, perderá a vida eterna. Porque que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou prejudicar-se a si mesmo?
O que é importante para o homem? Ter a sua esperança em Cristo Jesus só nessa vida, para eu comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, usar os melhores carros. Será que é essa esperança que nós temos em Cristo Jesus? Se nós assim procedermos, a Bíblia nos diz, não é o Sidney, é a Bíblia, que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Porque a nossa recompensa não está nessa vida, está nos céus. Porque nós somos chamados aqui, irmãos, para manifestar o que Cristo deseja que nós sejamos. Então não há recompensa por ser aquilo que deveríamos de ser. Nós não merecemos recompensa nenhuma. Porque nós temos que saber que a nossa recompensa é o inferno por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por meio da graça. Se pesarmos as nossas coisas boas e coisas ruins, ficaremos devendo por toda a eternidade. Salmos 49 diz para nós, como pode o homem pagar o preço pela sua alma? Como o homem poderá? Nenhum pode pagar o preço pela sua redenção, porque a redenção da vossa alma é caríssima. E se esgotariam todos os seus bens, e ainda assim seria ficar devendo. Imagine coisa boa. Eu faço boa obra, Sidney. Isso não importa. Porque o teu pecado só precisa de um pecado para te afastar de Deus. Foi só um pecado que Eva cometeu e foram expulsos do jardim. Foi só um pecado. Um pecado. Entrou a morte. Então, irmãos, nunca pense que as suas boas obras cobrem os seus pecados. Que você ser justo, que você amar alguém, amar o teu inimigo, amar o teu próximo, que você perdoar, que você servir a Cristo, que você servir aos irmãos, você deve receber alguma recompensa. Porque a nossa recompensa está nos céus. Quem espera de Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Se vamos servir ao Senhor assim, se vamos amar, se vamos perdoar, se vamos jejuar, se vamos ser humildes, se vamos ser justos, é o que nós deveríamos de ser desde o princípio. Não há nenhum mérito nisso, porque é o que nós deveríamos de ser. Se um político cumprir a sua promessa de campanha, ele merece ser aplaudido? Não! Porque ele não fez mais do que a obrigação dele. Se alguém te contratar para você fazer a comida, para você lavar o prato, você precisa ser aplaudido quando você terminar de lavar o prato? Não. Você está sendo pago para isso. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja de Cristo Jesus não serve a Cristo por recompensa, serve a Cristo por amor, porque não é prostituta. A prostituta anda com o homem por causa de dinheiro, mas a noiva anda por amor. Jesus nos amou, Jesus não trocou recompensa porque Ele está à direita de Deus. Ele amou a igreja, por isso se entregou por ela, deixando-nos a nós o exemplo. Não foi porque Deus falou, eu vou te exaltar acima de todo o principado, potestade, porque antes Ele já tinha toda a glória. Antes, no princípio, tudo que existe foi criado por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele estava lá, façamos o homem, Ele estava lá desde o princípio. Quando Ele resolve vir aqui, Ele obedece a Deus e Ele amou a igreja e se entregou por amor, não foi por recompensa. A igreja não pode se entregar a Cristo Jesus ou servir a Jesus por recompensa, tem que servir por amor. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Por que nós servimos a Deus? Por que você vai continuar a servir a Deus? O meu intuito, irmãos, em pregar a palavra de Deus não é afastar ninguém, não. Pelo contrário. Quando João Batista pregava, arrependam-se, raça de víboras, ele não queria que as pessoas se afastassem de Deus. Pelo contrário. A sua pregação de arrependimento era para que as pessoas se aproximassem de Deus, porque eles estavam fugindo de Deus faz tempo. João Batista dizia, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está por vir? Eles pensavam, a gente tem por pai Abraão. Mas Abraão não iria livrá-los da condenação. Um pastor que prega o que você quer ouvir não vai te livrar da condenação. Uma igreja que se adeque ao que você deseja não vai te livrar da condenação.
Uma consciência tranquila, porque o homem, pastor, bispo, seja lá, a doutrina da igreja fala que deve ser assim, não vai te livrar da condenação. Mas a verdade sim, porque a verdade liberta. E a verdade não é o que o homem diz em seus preceitos, a verdade é a palavra de Deus. Vocês podem odiar aqueles que vos dizem a verdade, mas quem diz a verdade a vocês vos ama, porque não quer ver ninguém de vocês me enganar. A verdade pode ser motivo de você odiar, de você querer bater no pregador, pegar o pregador. Mas ele só está dizendo a verdade porque ama. Ele só está fazendo com que vocês percebam a verdade para se achegar. O intuito daquele que diz a verdade, mesmo que ainda fira, não é magoar, não é afastar, não é falar vai para longe. É falar, olha, Deus te ama tanto que Ele te quer para perto. Arrepende-te. Eu não receberei mérito nenhum por pregar essa palavra, porque é uma obrigação que me está imposta. Vocês não vão me pagar pelo que eu faço aqui. Ninguém pode me pagar pelo que eu faço aqui. E eu não quero pagamento nenhum. Porque o que eu faço é pelo que eu recebi. E o que eu recebi, eu sou grato a Deus e faço isso com toda alegria. Eu não irei pagar vocês por todo o bem que vocês me fazem. Porque não posso. Porque Cristo nos chamou em amor. Nós nunca seremos recompensados por aquilo que Cristo quer que sejamos. Você pode livrar a tua consciência. Você pode se sentir agradável na sua doutrina, no seu preceito humano, naquilo que as pessoas te dizem. E se a verdade te deixa desconfortável, é porque ela é verdade. Porque se não fosse, não te incomodaria. Se não fosse, não doeria. Cristo nos chama para a verdade, para sermos libertos, para refletirmos o que nós estamos fazendo. Somos igreja, amamos ao Senhor. Aonde está o nosso prazer quando dobramos os nossos joelhos e oramos? Quando por algum dia eu falo, eu vou separar esse dia ao Senhor e eu vou jejuar. Eu vou me limitar de comer hoje, para me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Eu vou deixar minha carne de lado hoje, Senhor. Hoje eu quero ir para a igreja e prestar o melhor culto de toda a minha vida. Te exaltar, te glorificar. Prestar toda a atenção na tua palavra. Estar atentos com os meus ouvidos ao que o Senhor vai dizer. Será, irmãos, que nós estamos sendo movidos por amor? Será que quando fazemos isso é porque eu amo a Deus que eu não consigo ficar longe dEle? Ou é porque eu posso receber alguma coisa hoje? Ou é porque eu posso ser recompensado? Eu vou orar por aquele que me persegue, porque Deus vai me recompensar. Eu vou amar aquele que me odeia, porque Deus vai me recompensar. Eu vou amar quem me ama, porque Deus vai me recompensar. Eu vou ajudar aquele que me pede ajuda, porque Deus vai me recompensar. Eu vou ser santo como Deus deseja, porque Deus vai me recompensar. Não. Esse é o pensamento de uma pessoa que não ama o Senhor. Porque quem ama está servindo por amor. É santificado por amor. Presta culto por amor. Dobra os seus joelhos para orar por amor. Ajuda na obra por amor. Obedece, é humilde por amor. Porque ainda que você faça todas essas coisas e não tenha amor, não vale de nada. Porque a nossa recompensa não é aqui, é nos céus. Podemos até chorar aqui, podemos sofrer aqui. E o Senhor Jesus traz muitas esperanças ao nosso coração, mas não se baseia aqui na terra. Os que choram serão consolados, os que sofrem também. E talvez não seja aqui, seja lá nos céus.
E é simples para a gente alegrar o nosso coração com isso. Porque o agora é passageiro. Firmamos-se nas coisas que não se veem, porque o que se vê não é eterno, é passageiro. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas, o apóstolo Paulo nos diz. Por isso fixamos naquilo que não vemos, porque o que vemos é transitório, é passageiro. Por isso não esperamos de Cristo só nessa vida, porque essa vida passa, porque o mundo passa, mas aquele que espera de Cristo Jesus, sabe que nos céus, na eternidade, receberá toda a recompensa, porque quando ele vir na glória do seu Pai, juntamente com os seus anjos, ele recompensará cada um pelas suas obras. Aí então teremos uma recompensa por quem somos. Aí então teremos uma recompensa por tudo aquilo que fizemos. Enquanto estamos aqui, é nossa obrigação. Pai, assim eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Uma oportunidade que o Senhor nos dá e que é imposta a nós. Eu te agradeço porque jamais imaginei ser quem o Senhor me faz ser hoje. E sou feliz, meu Deus, profundamente feliz por quem o Senhor me faz ser. Porque eu sei, meu Deus, que embora as nossas leves e momentâneas tribulações, tudo isso está gerando para nós um peso de glória eterno que não se compara com as coisas dessa terra. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que não se compara com as coisas terrenas. A nós que não esperamos de Cristo só nessa vida, mas na vida vindoura. Pai, muito obrigado. E não nos permita, Senhor, se esquecer de quem nós fomos, onde estávamos, quem éramos, para que não nos tornamos ingratos, Senhor, achando que precisamos ser pagos para sermos o que o Senhor nos ordena a ser. Mas que o Senhor possa nos ensinar dia após dia que o viver em Cristo Jesus é um viver de amor, sem recompensa, porque o Senhor não esperou recompensa dos céus. O Senhor simplesmente amou a igreja e se entregou por ela em amor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que o seu nome seja engrandecido e louvado em cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Aqueles que dão crédito à tua palavra, aqueles que receberam a tua palavra de bom grado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.